Então, vamos continuar com as nossas discussões sobre a sociologia, sobre os temas da sociologia que podem aí cair na sua prova e não só, né, para a prova, mas questões aí que podem despertar o teu olhar para você ler de modo diferente a sociedade, tá? Essa é uma das minhas aulas, assim, eu tenho que admitir que é uma das aulas que tem um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é as questões de gênero e sobre diversidade cultural. São dois grandes temas. Por que a gente inseriu esses dois temas numa só aula? Porque você vai ver no curso da nossa aula, no decorrer da aula, que a gente vai buscar relacionar a questão da diversidade cultural com poder e cultura. E isso está diretamente relacionado à questão de gênero. Então é por isso que a gente tentou fazer essa ligação e no final a gente vai propor uma atividade de reflexão para você tentar fazer essa leitura com a gente. Vamos lá? O que a gente vai ler? O que a gente vai ver agora? A gente vai ver então como é que se dá, o que é essa diversidade cultural. A gente vai falar de cultura e poder. Vamos trabalhar com a questão de gênero na leitura, uma leitura que vai muito além da definição de homem e mulher. Vamos fazer essa atividade de reflexão, que eu vou trazer o pensamento de uma pesquisadora, de uma estudiosa maravilhosa para quem quer se aprofundar nos estudos de gênero. E também vamos fazer um Saiba Mais, que é um documentário que está assim, fácil para você assistir e que vai abrir a sua cabeça a respeito da questão de gênero. Vamos lá? Aqui eu trago uma imagem de um grupo de mulheres que provavelmente é numa colheita de chá, numa região da Índia, não sei especificar onde, mas o que eu quero chamar a atenção é do nosso olhar quando a gente vê essa foto, né? Da indumentária, de como elas estão vestidas, da atividade laboral que elas desempenham. Então é uma imagem ilustrativa para a gente falar sobre essa questão de diversidade, de diferentes formas de viver a sua vida e de viver no mundo, de se situar no mundo, tá? Quando a gente fala de estudar, por exemplo, cultura, antes de falar de diversidade cultural, uma coisa tem que ficar clara para vocês. Definir cultura, definição de cultura é uma tarefa que ninguém se presta a fazer. Por que ninguém se presta a fazer? Porque são diferentes e múltiplas interpretações sobre o que é cultura. Tá? É muito complicado quando existe uma forma só. Então, cada ciência tem os seus autores, os seus estudiosos que vão definir cultura deste ou de outra forma. Quando eu vou estudar a cultura, eu tenho um autor em particular que é aquele que eu dialogo mais, aquele que traz a cultura para mim de um jeito que... Com a leitura que ele apresenta é a leitura que eu fiz minha para entender a cultura, tá? Mas o que é interessante a gente saber é que a cultura é tão somente, quando a gente vai falar de cultura é uma leitura interpretativa sobre diferentes formas de vida. E é aí que a gente entra na questão de diversidade cultural. Porque a diversidade cultural ela é a manifestação mais plena disso que a gente está falando, é a manifestação das diferentes formas de vida e de sociedade e de modos de vida que se inserem nas organizações sociais, tá? Se inserem ou não, que a gente vai ver depois que muitas vezes essa diversidade ela acaba ali colidindo com alguns valores arraigados na nossa sociedade, né? Quando a gente fala que a cultura ela é uma leitura interpretativa diante das realidades na sociedade, a gente pode entender que a cultura não é algo fixo. Então a cultura muda. Se a cultura muda, se as formas de ler a cultura elas também mudam, muito bem. Então a gente tem aí minimamente que ter um olhar generoso sobre a diversidade cultural. Porque, ora, é um pressuposto quase que uma consequência natural da cultura ver uma múltipla forma de vivenciar a vida, experienciar a sociedade. A gente fala também da questão de relação entre cultura e poder. Cultura, quando a gente pensa que é só aquilo que é cultural.
Cultural no sentido de peça de teatro, né? De cinema, de livro, de artes, dos museus e tal. Mas você já parou para pensar, por exemplo, que um filme que retrate uma mulher apanhando, por exemplo, uma mulher sempre submissa, está ali dizendo que existe um poder maior do que essa mulher, que é o poder do homem sobre ela? Ora, é cultura, mas nós temos uma discussão de que uma voz ali, uma voz dominante se sobrepõe a essa mulher e ela sempre está numa condição submissa. Ou filmes em que mostram a mulher, por exemplo, sempre correndo atrás de um rapaz que é bonito, de um rapaz bem-sucedido, e a mulher sofre, a mulher chora, a mulher tem muito ciúme, a mulher que não consegue se controlar diante de um fora e sempre fica aquela que fica perseguindo. Nós temos uma leitura de um grupo que detém o poder cultural sobre uma forma de expressão de arte, que é o cinema, por exemplo, que acha que que é interessante retratar a mulher sempre nessa condição, sempre nessa situação que para algumas pessoas é engraçado e para outros grupos é reafirmar posições de que a mulher ali está sempre numa posição de esperar o príncipe, está sempre ali precisando que alguém venha fazê-la feliz. Nossa, prof, mas a gente só está falando de cinema. É mesmo? Será que a gente só está falando de cinema? Cultura e poder. Aqui eu estou trazendo para vocês num ambiente que é comum nosso, que é o filme. Mas você imagine quando essa questão de cultura se dá no âmbito das sociedades. Quando algumas práticas são naturalizadas e reafirmadas na sociedade, que a gente vai ver na sequência. Eu não trouxe aqui esse debate porque são debates que são mais complexos para o tempo que a gente tem aqui, mas que pode surgir para você quando a gente fala de diversidade cultural em alguma prova, em algum teste que você tenha. Então eu vou jogar para você aqui e sugiro para você anotar aí e ler mais sobre isso. Provavelmente a gente vai ter um texto no portal com essas informações mais detalhado, que é a questão do pluralismo e do multiculturalismo quando a gente fala de cultura. São noções que, apesar de parecerem muito próximas, ora, múltiplo é a mesma coisa que plural. Será? Para alguns autores, não é a mesma coisa. O multiculturalismo é você conviver, você ter ali Esse é um termo muito polêmico, multiculturalismo, gente, porque foi uma forma que alguns grupos que dominaram, por exemplo, vamos dizer assim, vamos pegar lá os aborígenes na Austrália. Então, o olhar da pessoa que vai colonizar os aborígenes é que deve existir esse multiculturalismo. A minha cultura, ela vai dialogar com a sua cultura, e nós vamos viver aqui em harmonia nesse mesmo local, com as mesmas condições que nós temos, com a minha cultura e a sua cultura. Acontece que nós sabemos que muitas vezes o que se predomina não é a cultura de quem já vive num determinado local, mas tão somente a cultura de quem impõe, a cultura de quem vem dominar determinado local. Então existem diversas leituras sobre o que é multiculturalismo. Para alguns autores essa questão ela precisa ser revista, que não é bem assim. Né? Não é um convívio pacífico, não é um convívio que respeita determinados limites e fronteiras culturais que eu, como alguém que venho de fora, não tenho condições de entender, não tenho leitura para compreender. Né? Esse é o multiculturalismo. O pluralismo pode ser inserido num ambiente macro, por exemplo, na Constituição brasileira. De modo geral, ali está escrito, acho que no artigo 5º, eu não vou lembrar agora, mas deve ser isso, que tem o Estado como defesa promover e defender o pluralismo de ideias, de crenças, de vivências no território nacional, de modo que todo mundo, apesar das suas diferenças culturais, das suas diferenças étnicas, os seus valores, possam conviver em harmonia, e isso vai ser assegurado pelas leis no Brasil, né? Principalmente pelo artigo que rege ali a Constituição, que fala sobre as leis sobre os indivíduos. O pluralismo, então, é essa multiplicidade, essa convivência harmoniosa
de diferentes crenças, diferentes formas de vida no Brasil. Existe um autor que tem um texto até que é do Senado, é um advogado, e Marcos Rey, se eu não me engano, e ele fala uma coisa interessantíssima. Os limites, tanto do pluralismo quanto do multiculturalismo, são só um, que são os seres humanos, o respeito aos seres humanos. Acontece que muitas vezes os discursos adotam um caráter que é universalista. Ora, será mesmo que será mesmo que a gente quer promover, ou a gente quer que todas as formas de crença, todas as formas de vida convivam de forma harmoniosa? Quero dizer assim, nesse sentido eu entendo, por exemplo, quando o Estado Islâmico tem livre passagem dentro do país para chegar no aeroporto, por exemplo, e impor a sua crença, que é uma crença violenta, sobretudo sobre o modo de vida ocidental, e vem aqui e faça o que quiser com as pessoas que vivem em território nacional. Por exemplo, ora, na minha Constituição eu estou dizendo que eu promovo o pluralismo, né, que eu promovo a convivência de diferentes ideias. A gente está falando de cenários em que não... A gente está falando de um contexto em que não se contempla, por exemplo, essas questões. Questões que não são próprias da nossa cultura. Então, é uma briga boa. Esse texto é interessante para quem quer entender bem certinho essa discussão entre pluralismo e multiculturalismo. Esses debates que surgem, essas questões que são questões que não são simples de entender, mas que se surge na sua prova, você já tem leitura, já pode partir para cima das questões, tá bom? Aqui, conforme eu mencionei, tem um conceito que vai embasar toda a nossa aula até o final, que é sobre a definição do Clifford Geertz, que é um dos mais conhecidos quando a gente fala de cultura nas ciências sociais e nas ciências humanas. Para o Geertz, e a gente vai analisar todas as sentenças aqui, ele fala o seguinte, que a cultura é um padrão historicamente construído de significados incorporados em símbolos. Um sistema de concepções herdadas, expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens se comunicam, perpetuam e desenvolvem seus conhecimentos e suas atitudes diante da vida. Essa aqui é uma citação de um livro antigo que eu tenho do Geertz, que chama A Interpretação das Culturas, e é lindo já esse título, né? Que é uma interpretação, uma leitura, um olhar sobre a cultura. E eu gosto muito quando ele fala que é um padrão historicamente construído. O que isso quer dizer? A cultura é construída, ou seja, não é dada, não é do jeito que é assim porque é e pronto. Não. Cultura, da leitura do Geertz e de outros autores, é algo que é construído. Construído quer dizer que existem diferentes formas de pensar e de agir em sociedade. Toda vez que a gente acha, principalmente na sociologia, que algo é assim e pronto, nós remetemos lá ao positivismo. Tem que ser assim mesmo, não existe discussão. Ora, quando a gente faz isso, a gente ignora todas as variantes e todas as discussões que já foram feitas sobre os diferentes processos históricos. Não é assim, não. Isso foi construído, isso é fruto de determinado contexto, essa questão ela não era colocada dessa forma e foi assim colocada por isso. Nesse sentido, é construída. A cultura é uma forma, é uma construção da realidade e ela é feita, ela é idealizada por meio de um conjunto de ideias, que depois vão virar cultura, a gente vai ver isso em seguida. Diferentes formas de pensar e de agir a sociedade. Isso aqui a gente pode, desde um grupo de pessoas, até uma empresa, até uma indústria, até uma associação, até uma ONG, até um grupo de pessoas que vivem retirados do meio urbano, por exemplo, e optaram por seguir um estilo de vida diferente de todo mundo. Então, nesse sentido, ela é construída assim, porque são formas de desenvolver as leituras de cada grupo sobre cultura, sobre o que é viver em comunidade, sobre o que é identidade e assim por diante. É muito interessante quando ele fala de formas simbólicas. As ações dos seres humanos, de modo geral, são sempre simbólicas.
né? São simbólicas no sentido de que elas são pensadas, são idealizadas com base em símbolos que já existem, né? Então as ações são todas direcionadas no sentido de atender a esses símbolos, de corresponder àquilo que já está meio que posto na nossa sociedade. Essas situações vão mudando à medida que a sociedade vai se sofisticando e vai se tornando cada vez mais complexa. As relações vão se tornando cada vez mais... Como é que a gente pode dizer? As relações vão se tornando cada vez mais interrelacionadas. As pessoas dependem muito mais umas das outras, apesar de acharem que não, né? Muito. Quando a gente fala que elas são repletas de sentido, é porque quando a gente fala de cultura, a questão do sentido está diretamente relacionada à forma com que as pessoas vão se unir ou vão se separar. Sentido, quando a gente fala sentido, quer dizer aquilo que é feito com a intenção de, tanto de unir quanto de segregar. Culturalmente, isso a gente falou na aula anterior, por exemplo, de criação de símbolos, de status que fazem uma diferenciação social no Brasil. Quando a gente fala de grupos se unirem por meio de sentidos que são comuns, podem ser, por exemplo, desde a defesa dos direitos humanos mais elementares, grupos que se reúnem, fazem filme, fazem debates, cartazes, vão à rua para defender os direitos humanos como uma forma de imprimir sentido às suas vidas e que a sua ação vá ter um benefício para os outros, por exemplo, na sociedade, como, por exemplo, pode ser grupos que, por meio das suas formas, das suas representações, têm por objetivo se separar socialmente de outros grupos, pessoas que resolvem se retirar, por exemplo, não aceitam o modo de vida da sociedade contemporânea, esse modo urbano, e acabam se retirando e se colocando à margem desse contexto social típico que a gente vive, né, de correria, então assim, as formas da cultura são formas simbólicas que vão se unir, as pessoas vão se unir por meio de identidades comuns, ok? Aqui é interessantíssimo a gente falar. Quando a gente fala de cultura, por exemplo, e a gente fala dessa questão no âmbito social, elas são formas, sim, de perpetuar e naturalizar formas de comportamento, hábitos e tradições. Existe um texto de um autor muito interessante, que é A Invenção das Tradições, que é o Eric Hobsbawm. Se você quer entender sobre tradições e ver toda essa questão que eu disse para vocês, sobre de que modo isso é construído na sociedade, de que modo isso se naturaliza e de que modo, quando se naturaliza, vira uma regra ou uma forma de conduta, lê esse livro. É um livro que você lê rapidão, é muito legal de ler e tá muito... Quando a gente fala de tradição, trazendo assim para o contexto brasileiro, é muito legal de compreender. Por exemplo, quando a gente fala eu falo aqui do Paraná, quando a gente observa alguns costumes e hábitos dos imigrantes que vieram para o Paraná e que acabaram influenciando até mesmo a forma que a gente come e mora aqui em Curitiba, quando eu estou falando, porque aqui é onde eu vivo e visualizo isso sempre. Tem coisas que a gente come, isso falando quando a gente está se relacionando à tradição. Existem alimentos que a gente come, por exemplo, a cuca ou o cookie, que é um bolinho muito comum aqui no sul, que não é uma coisa típica, por exemplo, do Brasil como um todo, mas é algo que se tornou uma coisa... Olha, você encontra cuca aqui em qualquer padaria de Curitiba. Por quê? Porque a gente teve uma forte imigração alemã que acabava, que tinham esses alimentos como próprios do seu país de origem, da sua localidade de origem. Ao transportarem esses conhecimentos, que são simbólicos também, porque está relacionado à infância, está relacionado à minha avó, que fazia, a gente tomava lá o café da tarde. Quando eu trago, por exemplo, essa receita para cá e começo a fazer essa receita num país que não é o meu, a minha avó não está mais aqui, a minha família não é mais a mesma, o meu contexto é totalmente diferente, eu estou do meu jeito perpetuando uma tradição, que é uma tradição alimentar, mas é cultural e é social. Por que é cultural e por que é social? Porque é uma cultura
que é incorporada às tradições e aos costumes que a gente tem aqui, e é social porque já se torna algo, por exemplo, próprio da cidade. E ainda, olha só, a gente tem mais uma discussão, que cookie ou cuca já virou aí uma disputa, que a gente não sabe qual que é o certo. Se alguém souber o qual é o certo, já coloca aí nos comentários, porque eu não sei se é cuca ou se é cookie. Eu adoro os dois. Percebem isso? Aqui eu estou trazendo um exemplo assim da alimentação para vocês verem como tem coisa que acaba se naturalizando, práticas, formas de fazer as coisas, justamente questões que eu acabei de falar, moradia, né? Como existem diversas situações que vão se naturalizar e virar tradição numa determinada região, por exemplo. Quando a gente fala de diversidade cultural e de cultura, por exemplo, uma coisa que é interessante, esse é um texto, Cultura e Poder, do professor Estevão Martins, que é assim um espetáculo de um texto para quem quer ler e dialogar fazer essa relação entre cultura e poder e como é que isso se dá na sociedade. É muito interessante porque ele vai fazer todo um trabalho sobre a história das ideias. 10. E ele vai falar: o mundo é permeado por ideias. Bom, isso eu já sei, é óbvio que o mundo é permeado por ideias. Será que você parou para pensar de que modo essas ideias... A gente falou que as relações sociais, as relações do mundo são simbólicas. Quando a gente fala de ideias, ideia é tão somente um plano, uma ideia sobre determinada realidade social. Quando? Aí aqui, deixa eu só pegar para vocês essa imagem aqui. Parece ser algum lugar na Europa, que agora, ou talvez, eu não sei dizer, mas parece ser, tem várias pessoas, as pessoas ali estão com as suas sacolinhas, estão caminhando nessa rua. Eu acho interessante essa imagem que eu peguei, porque quando a gente fala que o mundo é permeado por ideias e traz essa imagem, é interessante de ver quantas ideias estão só nessa imagem. Não só ideias do que as pessoas estão pensando, que são ideias, mas como a própria rua, o próprio consumo, a própria forma que a arquitetura aqui dessa cidade está construída, essa rua desse jeito, são todos frutos de ideias em outros contextos. Ora, agora não mais são ideias, não mais estão no plano das ideias, mas são cultura. Compreende isso? E é isso que o professor Estevão faz com maestria nesse livro dele. Então ele fala que cultura é então um conjunto das ideias, das mais diversas, que vão formar a cultura. Eu gosto muito quando ele fala isso, porque a gente tem que entender, sempre quando a gente fala de diversidade cultural, essa ideia do professor vem muito para mim, que ora, se é o conjunto das ideias que forma a cultura, a diversidade cultural são essas várias ideias, são essas várias leituras sobre o mundo. É óbvio que é cultura, né? Para algumas pessoas e para alguns grupos, principalmente para os positivistas, que tinham uma leitura mais quadradinha do mundo, não deveria haver diversidade das ideias. Porque quando você tem diversidade das ideias, você ameaça, ou diversidade da cultura, você ameaça aquilo que é tido como certo, aquilo que é tido como correto. Tudo que sai, tudo que questiona esse modelo não é aceitado, não é aceitável. Não é considerado como algo que deve ser entendido ali para a organização social. Quando a gente fala de cultura também, diversidade cultural, somando essa ideia, tem que ter muito cuidado, porque muita gente fala assim: ora, se tudo é cultura, então, se tudo é permitido, então nada é permitido. Olha esse exercício de trocadilho aí para vocês entenderem. Não é isso que eu estou falando. O entendimento acadêmico, o entendimento que a gente deve fazer quando a gente fala de cultura é entender, sim, que nós temos um conjunto de ideias que vão formar essa cultura, um conjunto de ideias que vão impactar nas formas que as pessoas se relacionam, se comunicam e agem no mundo. Né? Entender que não existe uma forma de cultura, isso que é o mais elementar quando a gente fala de diversidade cultural,
é o pulo do gato para qualquer pessoa que quer viver no mundo contemporâneo e globalizado. Diversidade cultural, quando a gente fala de diversidade cultural, ela não é necessariamente aceita por todos os grupos, como eu já falei, mas também muitas vezes ela pode ser um alvo de rechaço para algumas culturas, por exemplo, que não entendem a diversidade como uma forma positiva de convívio social. Alguns grupos religiosos extremamente fechados entendem que só existe um modo de vida. Mas aí nós estamos falando de uma cultura que nós não temos condições de ler ou interpretar, a não ser que a gente se debruce muito sobre isso. Na nossa vida ocidental e globalizada, do jeito que a gente vive, é mister, é algo inerente à nossa forma de viver, que a gente compreenda que nós vivemos num contexto em que a diversidade cultural é predominante. Eu dei essa aula também uma vez para falar sobre diversidade nas organizações, nas empresas. E uma das pessoas me perguntou justamente sobre essa questão, como é que isso se dá nas empresas, como é que as empresas elas devem se portar diante desse cenário de múltiplas vozes sobre a cultura. O que a minha resposta foi? A minha resposta é que qualquer empresa, sendo uma empresa com uma função social tão importante na sociedade capitalista, a empresa deve entender a diversidade cultural e a diversidade das pessoas no ambiente de trabalho, por exemplo, como uma leitura contemporânea da forma que a empresa tem que se mover no mundo. Não adianta suprimir expressões, não adianta a empresa adotar, por exemplo, uma posição, eu digo, no mundo que a gente está inserido, adotar uma posição, por exemplo, de preconceito ou uma posição de racismo dentro de no mundo que a gente vive hoje. Essa empresa, além de todo tipo, e a gente vê isso toda hora, além de todo tipo de rechaço que vai sofrer tanto nas redes sociais, se isso vaze uma denúncia, por exemplo, a empresa, falando que grosso modo, ela perde o seu valor de mercado. Porque hoje o que se espera da maioria das pessoas é que essa diversidade cultural ela seja contemplada nas suas diferentes manifestações. Lembre-se, gente, que cultura ela está nos diversos âmbitos da nossa sociedade. Cultura não é expressa por meio somente das questões artísticas, ela é também. A arte se apropria das manifestações culturais para muitas vezes trazer os seus pontos de vista sobre os assuntos. Isso é óbvio. A arte ela é usada como defesa ou como contestação desde que a arte se entende por arte. Isso é bastante evidente. A arte ela tem esse papel social, porque são vários. Ela não tem só um, mas ela tem um desses papéis, que é o da contestação, da resistência, frente, por exemplo, a momentos ali de repressão, né? Isso a gente vai debater quando a gente falar do Brasil. Por outro lado, cultura é também a maneira que a sociedade vai entender determinado grupo social, como é que a sociedade vai entender determinados comportamentos e atos inseridos no momento que a gente vive. Quando, por exemplo, a gente vê, recentemente, a gente viu o governo, um determinado governo, acho que é Minas Gerais, se eu não me engano, que fez uma campanha pedindo para que as pessoas não usem termos pejorativos ou que não se refiram às pessoas trans, por exemplo, da forma como é comumente retratado, ou tirar sarro de pessoas, de casais homoafetivos, fazer piadinha, fazer esse tipo de chacota que não agrega em nada. Então eles fizeram uma campanha belíssima, ficou super interessante como essas palavras do senso comum estão naturalizadas na nossa sociedade, que vão promover comportamentos, que vão promover ações, como a gente vê, de comentários em redes sociais, porque as pessoas que estão atrás de um computador e que não agem, né, elas geralmente saem destilando aí o seu ódio, toda a sua infelicidade nas redes sociais e nos comentários, né? A filósofa Marcia Tiburi, ela tem uma frase que é ótima, ela diz assim: o preconceituoso geralmente é infeliz.
E eu gosto muito dessa frase porque é o que acontece, a gente vê no Brasil. O infeliz, ele tem uma dificuldade imensa de lidar com a felicidade ou as buscas de felicidade do outro. E a busca da felicidade pode ser, por exemplo, ser somente respeitado na sua opção, na sua leitura de mundo. Parem para pensar quando a gente fala de cultura, porque é justamente isso. Cultura não é algo estático. Era estático, se a gente for pensar, lá quando as pessoas entendiam cultura como algo que deveria ficar fixo, como algo que deveria ficar imaculado. Cultura nesse sentido físico é uma coisa, cultura no sentido do campo das ideias é o que vai formar a nossa rede de relações sociais, vai formar o modo com que a gente interage e se posiciona na sociedade, ok? Então, como eu falei para vocês, a diversidade cultural, entendida desse modo, né, em que a gente fala de cultura, de apropriação dos lugares de poder, ela é entendida então como essa leitura de mundo, em que diferentes grupos vão se identificar por meio das ações, das questões simbólicas e dos sentidos que lhes são próprios, vão se relacionar, né? Vai haver um diálogo, não vai haver um diálogo, a gente vai brigar, a gente não vai brigar, a gente tem um debate, você vem, como é que eu me posiciono e vai se comunicar. Qual é essa forma, qual é a maneira que eu me expresso, ok? Aqui já vai lá para o trabalho do professor Estevão, que eu falei, que eu acho interessantíssimo, que é cultura e poder. Mas vou acrescentar aqui para a gente provocar você ainda mais. Cultura é poder também. Então, cultura e poder, e cultura é poder. Como é que cultura vai então virar poder? Ou como é que eu vou fazer essa relação? Isso aqui, gente, é um tema quentíssimo para vocês estudarem essa questão. Ela é poder porque num determinado momento pode acontecer dela interferir nas condutas e nas práticas do grupo ou do indivíduo. Exatamente. Por exemplo, se eu falo de uma interferência numa conduta, né, no modo de agir, eu fecho um lugar público, para que um determinado grupo tenha acesso e outro não. Uma festa, por exemplo, uma festa num lugar que seja público, eu vou lá, vou fechar para que só quem pague um determinado ingresso, por exemplo, possa entrar. Essa é uma forma de interferência numa ação, no uso da rua. O uso da rua é uma coisa interessante. Quando a gente entende a cultura, que a cultura é a gente, eu digo, uma autoridade no município, entende que a rua não é lugar das pessoas ficarem bebendo, conversando, fazendo as suas atividades, não é espaço. O único espaço de cultura permitido é o restaurante, é o bar fechado. A pessoa entra, eu estou interferindo diretamente numa conduta e numa prática de um determinado grupo, né? Essa é uma questão que você pode levar. E ainda tem outra questão, na forma de se vestir, na forma de eu me relacionar, na forma de eu agir dentro de uma sociedade ou não, né? Nós temos grupos, por exemplo, né, eu trazendo já a questão do picho e do grafite. É cultura? Não é cultura? Ora, uma vez que há interferência do Estado ali, ou uma interferência de grupos que dizem o que é certo e o que não é certo, eu tenho uma interferência de grupos do poder atuando sobre uma manifestação artística, por exemplo, a que eu estou te provocando, e modelando práticas, modelando formas de agir e de estar no mundo. Pode ser também uma leitura de cultura e poder. Pode ser também, se a gente for aí trazer para as instâncias um pouquinho maiores, a questão também daquilo que é tido como cultura e daquilo que não é tido como cultura. Daquilo que existe verba, por exemplo, para se produzir, para se fazer, e aquilo que não tem verba, do Estado, por exemplo. Né? Principalmente nessa questão de cultura e poder relacionando com as autoridades, mas também a gente pode trazer para a nossa realidade aqui, fazendo, por exemplo, um paralelo com a televisão, com as novelas que a gente assiste.
quando a gente fala de institucionalizar e normatizar práticas, por exemplo, e comportamentos, é aceitável, por exemplo, que uma novela traga sempre pessoas negras na posição de serventes, na posição de empregadas domésticas, ou de alguém que está sempre correndo da polícia no morro. Ora, desse modo, eu imponho o poder que eu tenho, que é o poder de ter uma concessão pública, de passar uma novela, por exemplo, um seriado, né, enfim, em canal aberto ali, e eu passo aquilo ali e começo a perpetuar esse comportamento como se fosse algo comum. A minha leitura de mundo, o poder que eu tenho, então, empresta e posiciona ali a minha forma de ver essas populações, essas comunidades, e as pessoas acham isso normal. As pessoas vão considerar, por exemplo, que quando se referirem a uma pessoa, que quando olharem uma pessoa sendo empregada de outra, uma pessoa negra, esse é algo normal. Será que é normal? Não é? Aqui a gente está falando de cultura e poder, será que não nos cabe aí uma reflexão sobre o modo como são retratados, principalmente esses grupos que sempre se encontraram à margem na sociedade brasileira? De que modo isso se dá? De que modo essa personagem, essa pessoa, ela é retratada e construída nesses ambientes de poder? Porque sim, porque a televisão, nesse sentido, nessa brincadeira que eu fiz, ela é poder. Cultura é poder, mídia é poder. E ela tem essa força de modelar a leitura das pessoas, de trazer representações que acabam influenciando o imaginário das pessoas. Você pense, né? Uma leitura sobre um tema que parece muito comum, que é cultura, por exemplo, como tem desdobramentos, como tem formas de se pensar sobre isso. Não é interessante? E aqui a gente fala da questão, quando a gente relaciona cultura e poder, é a institucionalização da cultura, que foi mais ou menos o que eu já disse, que é a partir do momento em que a cultura entra dentro de uma formatação e de um refratário que vai colocando ela ali, vai moldando de modo que tudo que sair dali não é mais cultura, não é mais aceito como uma cultura erudita, por exemplo. Ao formatá-la, ao colocar dentro de uma caixinha, eu digo que o que sai dali é outra coisa, mas não é cultura. Essa é uma leitura interessante, porque quando você institucionaliza algo que está no campo das ideias, por exemplo, você sofre de perder muito daquilo que não é tido como aceito, naquilo que não está inserido no debate, por exemplo. Então, por isso que a gente observa, quando a gente fala de cultura e poder, muita resistência. Muitos grupos, muitas pessoas, muitas formas de expressão diferentes, muita gente, hoje, ainda mais hoje com a internet, muita gente querendo debater e trazer essa discussão à tona, trazer as suas leituras e as suas ideias de mundo para que a gente amplie as discussões, para que não fique só restrito a um determinado grupo, a uma determinada leitura de poder, de cultura e de sociedade. Aí aqui eu trouxe uma imagem para vocês da vocalista da banda Lineker e os Caramella Drows, agora não sei se eu falei certo, que é muito interessante se você quiser entender essa questão que eu trago agora de cultura, poder e gênero. Cultura, nesse sentido, porque é uma artista, que eu botei a matéria, até falava assim, uma artista plural, que é uma forma de se expressar e de se colocar no mundo, se comunicar, conforme a gente mencionou, diferente do que as pessoas estão acostumadas. Diferente, se a gente está falando de diversidade cultural, é o mínimo que eu espero numa sociedade que muda a todo momento, numa sociedade que muda o que é arte, o que não é arte, numa sociedade que está... a gente não tem mais como frear realmente os acontecimentos, de frear essas coisas na velocidade que elas acontecem. Então a gente vê ela aqui, a artista, com o seu cabelo preso, um cabelo com os dreadlocks, né? Aí a gente vê um brincão, é bonita essa imagem segurando ali o planeta, essa saia, essa indumentária que, de modo geral, nós olharíamos e falaríamos assim, mas é um homem vestindo uma roupa de mulher.
Contudo, nós nos inserimos hoje numa fronteira de pensamento que aí agora a gente entra nessa questão de gênero, em que não cabe mais essa leitura, né, única do mundo. Essa leitura, na verdade, não é única, mas a leitura de homem e de mulher, dessa definição. Há pessoas, há grupos, indivíduos que se inserem, por exemplo, em diferentes formas de experienciar a sua vida e a sua sexualidade. Eu não tenho como e não tenho condições, por exemplo, de afirmar qual é o gênero a que Lineker pertence, uma vez que ela é uma artista que se define como alguém que não quer ser entendida como essa questão de gênero. É interessante porque essa forma de se posicionar no mundo, é uma cantora maravilhosa, então você ouve o trabalho, tem no YouTube, começou fazendo nas redes sociais e ganhou o Brasil, já foi campanha, já foi o rosto, né, para a campanha, o rosto e o corpo, para uma campanha publicitária sobre maquiagem, já está se tornando, ainda bem no Brasil, já está se tornando algo muito, muito aceito, principalmente nesses campos de expressão cultural e no mercado também, porque as pessoas entendem que é uma forma de expressão, uma forma artística de se posicionar na vida. É interessante você compreender, nesse sentido, que é o que o Canclini traz aqui para baixo, que traz aqui nessa definição para a gente, que é assim, no cenário que a gente vive, ele fala do contexto da América Latina, mas a gente pode ler aqui para o Brasil e relacionando com a Lineker, por exemplo, que é essa questão, que hoje nós vivemos no mundo, quando a gente fala de cultura, uma questão que ele fala de hibridização. O que é hibridização? Ora, são processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas no sentido de estar à margem, de não, né, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. Esse é um autorzão também, quem puder aí já anota o nome dele, é super legal para você ler o Canclini. E olha o que ele traz aqui para essa discussão e incorporando aqui para a nossa artista, Lineker. Eu acho interessante que assim, existiam essas práticas, por exemplo, dos movimentos LGBT, de falar, não, nós queremos os nossos direitos, queremos ter os nossos direitos respeitados, que são grupos que ganham visibilidade, ganham força, mas sempre estão à margem, sempre são tratados de outra forma. É legal que ele traz que agora nós temos, além dessas práticas, nós temos novas formas socioculturais, sócio no sentido de se posicionar no mundo enquanto identidade, enquanto reivindicação de um lugar social, e cultural no sentido de expressão, no sentido de ideia, daquilo que me compõe, para gerar novas estruturas, novos objetos e novas práticas. O que isso gera, gente? Novas demandas, novas leituras sobre o mundo, novas leituras sobre gênero, sobre sexualidade, sobre poder. Mas o que isso tem a ver com poder? O que isso tem a ver com poder é porque, da forma que a sociedade está concebida, não existe outra leitura a não ser, principalmente, o homem como dominante, a mulher. O que está por trás disso é rechaçado. Nós sabemos que nós vivemos num país em que essas diferentes manifestações, essas diferentes formas de experienciar o gênero e a sexualidade, elas são reprimidas. A gente sabe que nós vivemos num país que é bastante complicado, essas questões são bastante complicadas, né? Os fatores são diversos, nós não temos tempo aqui da gente se debruçar em tudo o que forma, ou ao menos esboçar aqui algumas reações do que forma essa maneira, né, de pensar o mundo, mas eu acho que é interessante para a gente sair dessa aula entendendo, justamente que as identidades, quando a gente pega lá o Canclini que eu acabei de falar, elas são maneiras, elas estão hoje representadas na questão de gênero. Então, se você lê sobre isso na sua prova, ou se você for buscar, procure compreender a relação entre identidades e representações de gênero. Quem sou eu? Como eu me situo? De que modo eu me posiciono no mundo? Como isso faz com que eu me expresse, me vista, saia à rua do gênero que eu entendo que eu tenho, do gênero que eu quero ter. Olha só que isso não é fácil.
Isso aqui pode ser tema de redação para você, pode ser questão. Toda vez eu já discuto, tento levar essa discussão para a sala de aula, e todas as vezes as pessoas esbarram na questão da orientação sexual. Mas e faz como? Né? Como é que a pessoa não tem gênero? Gênero é uma construção. A gente falou de construção lá. Gênero é uma construção histórica e social. Ela tem uma parte muito pequena relacionada à orientação sexual. Isso tem que ficar claro porque nós fomos acostumados a pensar a questão sexual biologicamente. Quando eu falo para vocês que a cultura ela passa por processos dinâmicos de interpretação, por exemplo, e eu insiro o gênero como uma questão de diversidade cultural na leitura que a gente propôs aqui hoje para vocês, eu não posso pensar em gênero somente como uma questão biológica e sexual. Essa é tão somente uma leitura e ela é uma leitura que minimiza, ou melhor, vamos corrigir, ela é uma leitura que não dá conta da enormidade de questões que o tema de gênero coloca na sociedade contemporânea e na leitura que a gente deve ter do mundo. Ela não dá conta, ela é muito pobre, ou ao menos ela é uma leitura que é usada muitas vezes de maneira errônea para dizer que só existe um grupo que é certo e um grupo que é errado, porque, por exemplo, não procria, não reproduz. Ora, nós já avançamos o suficiente, né, na nossa vivência aqui no mundo para compreender que realmente nosso gênero está muito além, o gênero ou a nossa identidade, aquilo que nos representa, está muito além da questão sexual. Nós já avançamos o suficiente para entendermos que o homem é um ser múltiplo e dotado de diferentes leituras e vozes sobre quem a gente é no mundo. Então, por gentileza, toda vez que se você for ter que trabalhar com essa questão, busque ler sobre isso, que é justamente que não é definido pela orientação sexual, e é uma questão que a gente traz e sempre discute, as pessoas sempre acabam trazendo, né, a questão, não tão somente pela questão do preconceito, mas eu acredito, tenho fé, que é justamente pelo desconhecimento da multiplicidade da temática de gênero, das diferentes abordagens e leituras que a gente pode fazer quando a gente trata desse tema, que é um tema inerente, está na nossa sociedade, gostemos ou não gostemos, ok? Aqui eu acho interessantíssimo que essa construção dessas identidades. O Bauman, que é um sociólogo polonês, ele faleceu recentemente, o carinha aí, parem tudo que vocês fazem aí nas férias e vão ler o Bauman, que ele é muito legal a leitura que ele tem, que ele fala das identidades como construções que a todo momento que as identidades não são fixas, que elas são, todo momento elas mudam, né? Porque a gente vive numa sociedade em que os valores que nós tínhamos, eles acabaram ruindo por terra, né? Os valores da modernidade, eles acabaram sendo substituídos por outros valores que acabam interferindo na maneira que a gente constrói as nossas identidades. E quando ele fala, por exemplo, de uma identidade como forma de atuação no mundo, eu relaciono com a questão de gênero de maneira muito próxima, porque essa identidade ela é permeada por símbolos e por significados. Então eu vou me construir de tal modo que eu me posiciono e atuo no mundo, né? Eu vou ter uma forma de vida, uma forma de me comunicar, e o grupo ao qual eu pertenço e ao grupo ao qual eu não pertenço, e os espaços que eu aceito participar e os espaços que não vão me aceitar. Então, quando eu tenho essa forma de identidade, quando eu me posiciono assim no mundo, eu estou falando para o mundo o que eu espero, o que eu entendo por identidade, o que eu entendo por ser eu, o que eu entendo por adotar um perfil como artista, adotar esse determinado perfil como um empresário. Quem é essa identidade? O que me constrói, o que me move? É muito interessante quando a gente fala de gênero nesse sentido, porque se a identidade é algo que é construído, é algo que é permeado por diferentes formas de experienciar a vida, por exemplo, não cabe
só a questão de homem, só a questão de mulher. Eu posso me inserir como alguém que... Existe um termo, chama no gender, que é sem gênero. O meu gênero eu faço, do jeito que eu achar melhor. É interessante, né? Aqui eu trago a imagem da cartunista Laerte, que há pouco tempo, há pouco tempo mesmo, ela decidiu então adotar o seu gênero, né? Aqui bicou, mas é adotar o gênero feminino, né? Ou melhor, o gênero ela se identifica com um gênero diferente daquele gênero que ela nasceu, e ela passou então a adotar uma postura que é uma postura realmente de usar o cabelo comprido, usar brincos, usar itens, né? De usar adereços que são próprios das mulheres. É muito interessante a trajetória da Laerte, porque ela fazia parte de um grupo de cartunistas, Os Três Inimigos disso, né? A gente está falando lá, eu acho que os 80, 90, né? Que eram cartunistas, que eram o Glauco Angeli e o Laerte à época, e eram meninos ali, se relacionam, né? Eles ainda são cisgêneros, se identificam com os gêneros que eles nasceram, mas Laerte, num determinado momento, achou por bem que precisava sair daquele gênero, precisava então adotar o gênero que lhe fazia mais sentido, do gênero que lhe identificava como pessoa, como sujeito atuante no mundo. É muito interessante, depois eu vou dar uma dica para vocês compreenderem melhor essa transição, porque não deve ser uma tarefa fácil, né? Você, de repente, se vê numa sociedade que está todo mundo ali acostumado com você já pertence a uma determinada classe, uma posição social, em que de repente você se descola e começa a incorporar novas atitudes, incorporar novas formas de se vestir e de se posicionar no mundo, porque não é só vestir. Quando você coloca uma roupa, quando você coloca um brinco, quando você assume uma personalidade que é exterior, você precisou mudar muita coisa dentro de você. É um exercício que não é simples, é um exercício de bastante coragem e que não deve ter sido fácil, no sentido de aceitação da família, por exemplo, dos amigos, das relações que a gente tem. Mas é um exercício, sobretudo, de construção de uma identidade, que é só sua. Só você, aqui eu digo no sentido, somente quem tem essa vontade, esse desejo, consegue resolver. Não tem condições das outras pessoas que não vivem no seu corpo, né, não vivem dentro da sua cabeça. Espero que a gente ainda tenha, né, o controle sobre as nossas cabeças, sobre nossos pensamentos. Não tem outra forma de ninguém interferir sobre os seus desejos e sobre a gente fala sobre as suas subjetividades, aquilo que te torna o que você é, como você age, como você se comunica. Então aqui, para vocês compreenderem, se cair isso para vocês, nós temos uma definição que é somente para vocês compreenderem como é que se dá essa distinção. A pessoa cisgênera, ou cis, como costuma se falar, é aquela que vai se identificar com o gênero que foi atribuído quando você nasceu. Ah, muito bem, então, no entendimento, né, dos meus pais, eu fui criada como uma menina, isso na década de 80, e você menina. Muito bem, eu me identifico, para mim está bem assim, dialogo com tudo aquilo que faz parte desse universo e está ok, é nesse sentido que eu vivo, no sentido de que essa identificação se dá e não há nada que eu tenha desejo de fazer para mudar isso, né, no sentido pessoal. Todos os brinquedos, né, tem muito isso, né, de brinquedo de menina, de brinquedo de menino, de cor. Hoje nós já vemos alguns questionamentos sobre isso, por exemplo, em alguns países já se observa, por exemplo, que as crianças não mais são classificadas como meninos e como meninas. Tem uma matéria interessante que fala sobre isso, e que as crianças são livres, então, para definirem-se da maneira que acharem melhor no curso, né, do seu crescimento, em que divida opiniões, é uma outra forma de leitura de mundo, de forma da questão de gênero, né? Como é que isso se dá, como é que isso não se dá na sociedade que a gente vive. E a pessoa transgênera se aplica ao que a gente trouxe exemplo da cartunista Laerte, que é alguém
que vai se identificar com um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído quando a pessoa nasceu. Muito bem, então num determinado momento da minha vida, por meio de diversas questões, que vão desde questões culturais ou experiências que eu tenho na vida, leituras de mundo, pessoas com quem eu me relaciono. Às vezes uma pessoa fala algo para você e você fala, não, agora eu vou, né? A gente tem essas pessoas que passam pela nossa vida, que são, às vezes, o nosso gatilho ali para a gente mudar a realidade que a gente vive. Então, nesse sentido, eu gostaria de adotar, de me posicionar e me identificar com outro gênero, me identificar de outra maneira, ok? Essas são questões que eu acho que é batata para cair, porque são questões latentes, porque vão impactar na maneira que a sociedade, principalmente, vai visualizar, vai vislumbrar essas novas leituras sobre gênero, tá? Chegamos à questão que eu acho que é chave quando vocês se depararem com uma questão, que é quando a gente traz a diversidade de gênero para a sociedade como a gente vive no Brasil, a gente considera que ainda é um tema tabu. Tabu por quê? Porque está inserido no campo das interdições, daqueles temas dos quais não se fala muito e pior, não se aceita. O tabu, quando ele é falado, ele deixa de ser um tabu. Quando ele é discutido, ele deixa de ser um tabu. Mas ele ainda continua não sendo aceito, né? Vira um tabu. Falar, olha lá, chegou aquela menina que era um menino e hoje usa saias, por exemplo. A gente vê pessoas que não vão se referir, por exemplo, à cartunista Laerte como a, né? Vão falar o cartunista Laerte, porque foi assim que conceberam o seu trabalho. Mas, de modo geral, as pessoas, ainda mais quando são públicas ou atuam, porque elas acabam adotando posturas de movimentos sociais mesmo, frente a demandas sociais, elas acabam contando em entrevistas ou em falas o modo como elas gostariam de ser chamadas. Essa já é uma maneira de inserção na sociedade, né? De falar assim, então, ok, então né? A artista Aline Queirá é um cuidado que as pessoas, principalmente os jornalistas, já que têm um mínimo de instrução, né? Que já sabem sobre essa temática, já perguntam para saber. O grande problema quando a gente fala dessa questão de gênero e de diversidade no Brasil é justamente as consequências institucionais, né? E as questões sociais, que é, por exemplo, as questões afetivas e psicológicas. As pessoas, eu falo para vocês, e até eu vou dar uma dica do documentário, desse trabalho que tem que ser feito, esse trabalho interno que tem que ser feito, antes das pessoas assumirem a sua nova identidade de gênero. É interessantíssimo falar disso, porque isso é um tema muito complicado, porque as pessoas, nós vivemos num país em que qualquer tipo de manifestação que seja contrária àquilo que é tido como normal na sociedade, que é tido como normatizado, né, assim, toda forma de escape, né, dessa normatização, ela é tratada ali como doença, ela é tratada como gente louca, é tratada como pessoas que, né, estão fora do seu juízo, que são vagabundos e tal. Então essa forma de leitura, né, que a sociedade tem sobre a questão de diversidade de gênero impacta diretamente no campo emotivo e psicológico das pessoas trans, por exemplo, que acabam acumulando medos, acabam acumulando inseguranças, justamente a questão da vergonha. Fala, gente do céu, na minha família, como é que vão olhar para isso? Eu tenho vergonha de dizer que a minha identidade é essa. Você já imaginou como deve ser difícil para você, se colocando nesse contexto, chegar para sua família ter vergonha de você, ter vergonha da identidade ou do que você comunica? Deve ser difícil, né? A gente vai ficar sempre brigando com isso na nossa vida, as relações elas se deterioram, as pessoas passam a não se comunicar mais, processo muito complicado. A gente tem uma questão, que é a questão institucional. Exclusão no mercado de trabalho. A exclusão não é somente a exclusão de não dar espaço para as pessoas trabalharem, uma vez que você está consolidado numa determinada carreira ou já é alguém conhecido, é uma situação. Mas, por exemplo, para entrar no mercado de trabalho, alguém que assim se identifique, é muito danoso, é muito penoso. O caminho, o trajeto, como é que esse caminho, como é que a trajetória se dá, como é que é o convívio com os outros, as falas, né? Isso se vê muito
E você percebe isso, a gente fala aqui né, da questão LGBT, mas eu fico imaginando para alguém trans, por exemplo, ir ao banheiro. Uma vez que pode acontecer da pessoa não ter um banheiro, ou alguém que não tem, né? Como é que isso se dá? Recentemente eu estava num congresso e eu ouvi um grupo de alunos, e a aluna disse essa frase, ela disse assim: eu não me importo com o gênero dos outros, mas eu não acho que tem que ter um banheiro, por exemplo, que seja um banheiro neutro ali, um banheiro para que, por exemplo, a pessoa... Eu não acho que tem que ter, porque eu gosto das coisas como as coisas estão. Um banheiro para homem, um banheiro para mulher, e quem não tem gênero que não vá ao banheiro. Eu lembro que eu tava cansada, eu quase que fui falar para a aluna, mas eu achei melhor não, porque demonstra ali justamente uma pessoa que vai estar inserida às vezes no mercado de trabalho, ou não é num posto aí dentro de um órgão público, e vai ter essa leitura sobre algo que está latente, que é uma discussão que está à nossa frente, e não é algo que eu diria, falar sobre isso, falar desse modo que ela se posicionou, já demonstra ali uma certa ignorância a respeito da dimensão desse assunto. Mas, além disso, eu me pergunto, por exemplo, se essa pessoa um dia adotar, né, um cargo numa empresa, se ela ainda vai ter esse pensamento e onde que a empresa dela vai se posicionar, vai se colocar na sociedade, uma sociedade que clama por um debate sobre essa questão, como é que essa pessoa vai se inserir. Aqui é só uma divagação, mas é uma discussão que surge, que também tem a questão desses espaços de representatividade. Nem todas as pessoas trans e as pessoas que não têm gênero têm a sorte, por exemplo, de ser artistas e se colocarem como alguém que são modelos de representatividade sobre conduta, sobre identidade, sobre modos de agir. Né? Elas, principalmente a Laerte e a Lineker, que eu mencionei anteriormente, elas se colocam ali como artistas que romperam algumas barreiras para mostrar o seu trabalho. Barreiras principalmente, e que existem sim, não é porque as pessoas são artistas que o caminho está aberto para elas a todo momento. Agora está, principalmente lá a Lineker, mas antes não era tão simples assim. É preciso enfrentar uma barra ali para superar alguns obstáculos, né? Mas quando a gente vê grupos assim, principalmente excluídos de espaços de representatividade, a gente dificilmente vai ver uma juíza trans. Ou, aqui vão jogar presidente da República, vocês já imaginaram? Né? Existe, mas ainda é pouco, porque de modo geral todas as questões culturais, sociais, os preconceitos sofridos, as questões afetivas, as questões psicológicas minam a capacidade das pessoas de saírem do lugar que elas estão. Tem gente que simplesmente desiste. Tem gente que fala assim: não é pra mim, eu não tenho estômago para aguentar esse tipo de piada, eu não consigo avançar se eu continuar ouvindo isso, no meio de um debate alguém me atacar. Então, é um processo que culmina num sistema de exclusão das pessoas de espaços de representatividade. Tem que ter muita luta, tem que ter muita discussão para que esses espaços sejam, aos pouquinhos, conquistados. Como atividade de reflexão, eu vou deixar aqui o rostinho da Judith Butler, que é uma filósofa que a maioria das pessoas que vão discutir a questão de gênero, a teoria queer e o feminismo sempre vão recorrer. Ela tem um estudo vasto nessas áreas e ela fala uma coisa que eu vou jogar para vocês. Eu tenho uma leitura, mas eu quero que vocês façam, porque nós falamos aqui de identidade, de construção, falamos de todos esses temas. Essa é uma frase que estava numa matéria, mas é uma frase que eu quero que você pense, porque ela é muito interessante. E que você reflita e que se cair para você, você já sabe o que é. Então a Butler fala: gênero não é o que somos, mas algo que constantemente fazemos. E aí? Fica aí para você a discussão. Eu tenho a minha leitura, você tem a sua. Se quiser, na próxima aula eu trago para vocês uma interpretação
Mas o que a Judith Butler quis dizer com essa questão? Vou dar uma pista, só não deveria dizer. Constantemente fazemos. Gênero é ação. Pensa nisso. Pensa nessa questão. Para te ajudar a pensar nessa questão, para pensar nessa questão aqui, já te dei 2 dicas. E para você se aprofundar sobre essa leitura que eu trouxe para vocês, sobre as dificuldades, sobre a questão de gênero, no sentido de se posicionar e como é que eu vou me comunicar, como é que isso acontece, é assim, vai estar explicadinho, vai estar super legal, não é algo que você é algo que vai te surpreender, porque a gente pensa que vai ter algumas respostas com esse documentário que eu estou sugerindo para você, mas na verdade o que você vai ver é uma leitura bem humana, assim, tem a jornalista Eliane Brum e a direção, né, a Lígia Barbosa da Silva, muito delicado, muito interessante. A própria cartunista ficou meio assim de expor, porque você imagina, são coisas que não são fáceis, se pra gente já é difícil às vezes falar de algumas coisas íntimas, nossa, você imagina para alguém que de repente identifica-se com outro gênero, falar abertamente, ainda mais na Netflix, assim, sobre isso, é uma delícia. Vai mostrar o processo de falar com a família, como é que foi, e é tudo muito sutil, tudo muito... Parece assim que alguém da nossa família trazendo pra gente as suas angústias sobre algo tão complexo. Então tá na Netflix, chama Laertes, sobre a trajetória da cartunista Laerte a respeito da sua mudança e da sua nova forma de experienciar o gênero e a vida. É muito interessante, é muito legal, é uma forma diferente da gente entender e buscar compreender como é que se dá esse processo. Assista que você vai entender. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. A questão de gênero é algo que pode cair, pode não, gente, vai cair de alguma forma, porque está latente, está assim, é um debate que não vai sair de cena tão cedo, não é modinha, como algumas pessoas falam. Modinha é cupcake. Quando a gente fala de pessoas e de identidade, de gênero e de discussões culturais, não é só modinha. A gente tem um debate muito mais amplo, porque envolve muito mais do que a nossa percepção individual sobre os assuntos. A gente fala de cultura, de sociedade, de política, de poder. Obrigada, até a próxima aula, um abraço.